crianças, tudo bem? Olha nós aqui para mais uma videoaula. Nossa aula hoje é de ciências. E alguém sabe que dia é hoje? Hoje é dia 12, né? Porque ontem foi 11, foi feriado, não foi isso? E hoje é dia 12, vou colocar bem aqui para vocês. Hoje é dia 12 de junho de 2020. Oba, chegou sexta-feira. Hoje é sexta-feira. Hoje é sexta-feira. Amanhã é dia de acordar mais tarde, né? Mas não se esqueçam que sábado vocês têm a correção para fazer, ok? Crianças, vocês podem pegar o livro de vocês de ciências na página 40. Aqui, ó, página 40. Página 40. Mas, como a gente tá fazendo a chamada, vou pegar a chamada para fazer. Vamos lá. Peguei a chamada. Então, vamos lá. A chamada nós vamos fazer, né? Vamos fazer a chamada. Deixa eu ajeitar essa mesa aqui, senão a gente desaba. Vamos lá. Vamos para os alunos da manhã primeiro, tá? Adriel Rodrigues, Alexandre, Amanda, Ana Cecília, Ana Luísa Andrade Ribeiro, Ana Luísa Ribeiro Gomes, Arthur Paiva, Bruna Cristina, Carlos Rafael. Esses aqui que eu tô chamando, na videoaula, eu também faço chamada na aula ao vivo. Só que tem crianças aqui que eu não vi mais o Adriel, não vi Ana Luísa Ribeiro, nem Ana Luísa Gomes. Bruna Cristina presente, né? Talvez na aula ao vivo ela está presente. Carlos Rafael viu uma vez. A Clarice também já participou da aula ao vivo. O Davi Pietro também, né? Eloá Cristina, todo tempo, né, Eloá? Temos aniversário de Eloá aí, né? Ela vai fazer um bolo pra gente cantar parabéns pra ela. A Giovana Paredes, ok. A Isabelle Jean, o João Pedro, o José Benício, a Laila Beatriz Carvalho, a Laisa Cecília, ela vai sempre participar da aula ao vivo, só que esse dia eu não a vi. E o Levi também, bem participativo, Luan Falcão, Luiz Samuel também não vi, o Juan Guilherme, o Rian tá participando agora. Muito bem, Rian. Vamos para os alunos da tarde. Ana Luísa da Mata, ela fez aniversário, né? Nós já falamos. A Ana Vitória, ela falou que não tem como assistir. Papai e mamãe trabalham. Azaf, bem participativo, Azaf. A Cristal, não vi Daniel. Diego também, tô muito contente, bem participativo também. Eloá Giovana também não a vi. Gabriel Sena, participativo também. Lembrando, quando nós tivermos aula ao vivo, a gente for trabalhar nosso livro de português ou na gramática, sempre eu vou pedir para fazer a leitura, tá, crianças? Gustavo Albuquerque, não vi. João Dantas também não. João Vitor Teixeira. José Henrique, bem participativo também. Caleb. Letícia Guiar, também. Luiz Teles, parabéns, Luiz Teles. Luiz Gustavo também, tá bem participativo, né? Tá interagindo com a gente. A Manuele Pietra também. O Marcos Guilherme não participou. A Maria Clara Pontes também, eu acho que ela tentou entrar, né? Mas não conseguiu. Maria Fernanda, parabéns também, bem participativa. O Nicolas, que agora tá participando conosco também, né? Tá interagindo, parabéns, Nicolas. O Pedro Teixeira, não veio. O Pedro Vinícius, né? O flamenguista aí também, bem participativo, interage legal também. O Rodrigo também não tá participando, tá? Então, crianças, vamos lá. Nossa videoaula hoje
é sobre ciências, né? Você pega o livro de ciências, aqui o livrinho de vocês, ó, na página 40, não é isso? Página 40. Lá no livro de vocês, ó, recursos naturais. Até coloquei aqui no quadro, ó, recursos naturais. Aí você tem água, solo, ar, né? Sol, água, solo e ar. Água, solo, ar. Então, Cris, no livro de vocês está assim, ó, recurso natural. É tudo o que o ser vivo retira do ambiente para sobreviver, como sol, água, solo e ar. E de que precisamos para sobreviver? Nós precisamos de todos esses recursos naturais, né? Nós precisamos do sol, nós precisamos da água, nós precisamos do solo, né? E do ar que nós respiramos. Então, nós precisamos de água, de ar e alimentos, né? Porque se a gente precisa do solo para a gente fazer a plantação, ou para os agricultores fazer a plantação para vender, para a gente comprar esses alimentos. Então, de qualquer forma, nós precisamos também do solo. Então, lá no livro de vocês, ó, aqui vocês têm o sol, olha, o sol, água, aqui você tem o solo e o ar. Lá onde tem o sol, tá dizendo assim, o sol aquece o ambiente, possibilitando a vida das plantas e de outros seres. Onde tem a garotinha tomando água, todos os seres vivos necessitam de água para sobreviver. E onde está o solo? O solo é o local em que crescem os vegetais que alimentam muitos seres vivos, como o panda vermelho que está aparecendo aí. O ar, tem aquele garotinho, o ar. Os seres humanos necessitam do gás oxigênio. Para respirar, esse gás está no ar ao nosso redor. Então, olha só. Aqui eu coloquei para vocês algumas coisas. Aqui no quadro. Eu fiz um pequeno resumo assim, mas depois eu vou explicar mais. Recursos naturais. A água. Os seres vivos necessitam da água para viver. Quem são os seres vivos? São as pessoas, né? E os animais e as plantas. Será que a gente ia conseguir passar 2 dias sem tomar água? A gente podia até conseguir, né? Mas a gente ia ficar bem debilitado. Então, os seres vivos necessitam da água para viver. Solo. O solo, também chamado de terra, tem uma grande importância na vida dos seres vivos. E depois eu vou explicar de um por um. Aqui é só um resumo. Ar. Embora não vejamos o ar, mas ele está em toda parte. A camada de ar que envolve o nosso planeta chama-se atmosfera. Então, lá no livro de vocês, ele tá bem, quase a gente não só tá falando mesmo do sol, da água, do sol. Mas pra gente entender mais, a professora buscou outras fontes, tá? Para vocês. Olha só. Os seres vivos, eles utilizam a água e o solo para sobreviver. O solo é utilizado em plantações e na construção de cidades, além de fornecer minérios, petróleo e outros materiais. A água, por sua vez, ela é usada para o consumo humano, nas indústrias e na produção de energia elétrica. Vamos já ver. O ar, ele é indispensável para a respiração de todos os seres vivos. Nós vamos falar da água. Que nem eu coloquei, os seres vivos necessitam da água, né, para sobreviver. E onde a gente encontra essa água? A gente encontra água aonde? Nos rios, nos mares e nas nuvens, quando chove. Nós, seres humanos,
Usamos a água para quê? Para beber, para lavar os alimentos, fazer a limpeza do nosso corpo, dos animais e da nossa casa. Se nós não tivéssemos água, nós íamos andar o quê? Sujos. Nós íamos comer os alimentos sem lavar, né? Então, a que serve a água? Então, os seres humanos, nós seres humanos, usamos água para várias coisas, gente. Principalmente para beber, né? Para fazer a nossa comida, para lavar a nossa roupa. O que mais que eu falei? Lavar os alimentos. Aí aqui, ó, no livro onde a professora foi buscar, aí você pode ver, ó, ele tomando água, lavando aqui as verduras, né? Lavando as mãos, tomando banho. Então, a gente utiliza para essas 4 coisas e mais outras coisas também. Então, ó, matando a sede, lavando os alimentos, lavando as mãos e tomando banho, principalmente, né? Se nós não tivermos água, como é que nós vamos lavar nossas mãos? Para a gente tomar café, para a gente fazer as refeições. Cada vez que você vai fazer as refeições, você tem que lavar as mãos. Se você vai ao banheiro, você tem que lavar as mãos. Então, qualquer coisinha que você pega, você tem que lavar as mãos. Então, aí continuando, a água que os seres humanos devem utilizar para o consumo vem da estação de tratamento. Para ela chegar até a nossa casa, ela passa por um processo, ela passa por um tratamento. E essa água deve ser filtrada antes de ser ingerida. Nas estações de tratamento, a água passa por grandes filtros. Os filtros coam a sujeira, deixando passar somente a água limpa. Mas mesmo assim a gente precisa ser filtrada, né? Antes de ser ingerida. Depois, para tratar essa água, é usado cloro, produto que serve para matar os seres bem pequenos que causam doenças chamadas micóbios, que são o quê? As mais comuns, né? Se a gente toma uma água suja, aí daqui a pouco a gente está com dor de barriga e a mamãe fica agoniada, não sabe o que é, e leva para o médico, faz exame, o que deu lá? Verme, né? São os pequenos micóbiozinhos. Terminando o processo de tratamento, a água segue pela rede de abastecimento até os consumidores, moradias, os edifícios e as indústrias. Aí você pode observar aqui, ó, deixa eu virar aqui, que nós temos aqui como é que ela faz o processo aqui para ela chegar até a nossa casa, né? Ela tá tendo aqui cada um número desse aqui, ela representa uma divisão. O número 1 é a represa, o número 2 é a estação de tratamento da água, 3 é a rede de abastecimento e consumidores. Aqui a represa, ó, ela estava aqui na represa, o número 1, ó, né? Depois ela veio para o número 2, a estação, né? A estação de tratamento da água. O número 3, a rede de abastecimento, ó, ela tá fazendo aqui a rede de abastecimento, né? E o 4 é os consumidores, ó. Ela fez todo esse processo até ela chegar aqui para distribuir, né, a água. Mas, crianças, existe também a poluição da água. A água que usamos nas casas é devolvida para o ambiente com sabão, detergente, resto de comida, papéis, fezes. Essa água suja é chamada de esgoto. É levada por canos até os rios, mares e outros reservatórios de água. Em alguns lugares é despejada diretamente nos córregos, rios, reservatórios ou mares. Assim, esse ambiente fica poluído, prejudicando a vida dos animais que neles vivem. Já pensou? Essa água, né? A gente lavou louça, lavou roupa, usou banheiro e aí de repente essa água é despejada lá nos rios e nos mares e vai prejudicar quem? Os animais, né? Então, a poluição da água acontece quando essa água é despejada, né? É uma água usada no processo de fabricação de produtos em rios e mares devido ao tratamento. O lixo que jogamos nas ruas entra pelos bueiros
e também polui a água dos rios e dos mares. Muitas vezes o lixo entope os bueiros quando chove. Faz com que a água não tenha como escorrer, provocando alagamento nas ruas. Então, se a gente faz isso, né, ele, faz alagação, né, nas ruas. Aqui, entupir os bueiros, né, bueiro com água poluída e lixo acumulado no rio, lixo acumulado no rio. Aqui, quando vem a chuva, né, os bueiros estavam entupidos, alagou, e aqui é a água poluída. Então, aqui nós falamos da água, a importância da água, né? Ela é um recurso natural. Então, olha só como ela é importante para a vida da gente. E a gente também precisa ter cuidado com as coisas que a gente vai jogar, né, gente? O solo, olha o solo, o que ele faz? Ele é chamado de terra e tem uma grande importância na vida dos seres vivos. O solo é composto por pequenas partículas de areia, de argila, de restos de animais e de plantas mortas. No interior do solo existem pequenos buraquinhos, onde fica guardada a água e o ar, de que as raízes das plantas e os outros organismos necessitam para beber e respirar. No solo vivem muitos animais, como os tatus, as formigas e as minhocas. E no solo também, a maioria das plantas é no solo que elas se desenvolvem. Então, para a gente plantar uma plantinha, ela precisa da terra, né? Para poder ela se desenvolver. Como é que você vai plantar uma plantinha sem terra? Tem umas plantinhas aquáticas, mas tem umas que a maioria precisam da terra para poder ela se desenvolver. As plantas, elas protegem o solo com suas raízes, porque quando elas vão se espalhando, né, as raízes que cresce e elas se entrelaçam debaixo da terra, criando uma tela natural bastante resistente ao desgaste provocado pela água das chuvas. Quando vem a chuva, quando nós estamos naquele período de chuva que tem aquelas alagações, então elas se tornam bem resistentes. Mas nós também temos a poluição do solo. Então, a maioria da alimentação, a gente retira, né? A maior parte da nossa alimentação é do solo que retiramos a maior parte da nossa alimentação. E se ela estiver contaminada, certamente nossa saúde estará em risco. A poluição do solo pode ser provocada pelo lixo doméstico, hospitalar, industrial ou pela contaminação por agrotóxico utilizado na agricultura. Então, se nós tivermos um solo assim poluído, a gente também vai ficar com a nossa saúde em risco. Como nós podemos diminuir essa poluição? Não jogar lixo naqueles terrenos que estão... o terreno está abandonado, não mora ninguém. Mamãe sapeca o saco de lixo para lá. O outro vizinho sapeca o lixo para lá. Então, a gente não pode jogar lixo no terreno baldio. Tratar adequadamente o lixo doméstico e hospitalar. Fazer reciclagem do lixo. Lembra lá da nossa aula do meio ambiente? Que a gente falou, né, dos lixos que são reciclados. Pois é, aqui nós já estamos também revisando não, nós estamos falando do solo, que ele entra aqui nos nossos recursos naturais. Fiscalizar o uso adequado de agrotóxicos nas plantações. A gente sabe que agora, né, a maioria das frutas eles estão colocando agrotóxico para a fruta amadurecer mais rápido, no mamão, no tomate. Então quando a mamãe vê aquele mamão que está ficando branco, é melhor nem comprar porque tem produto, né? Fiscalizar o despejo de lixo industriais que sigam a legislação, observar se não estão jogando aquele lixo das empresas, né, aí perto da sua casa. E aí nós vamos pro ar, que é aquele que a gente não vê, mas ele está em toda parte. O ar, ele é muito importante para a vida dos seres vivos.
As pessoas, os animais, as plantas respiram o ar, que é uma mistura de gases. E um dos gases que encontramos no ar é o oxigênio. Quando o ar está em movimento, dizemos que há vento. Mas também tem a poluição do ar. Quando você respira, respirando, aí se você está lá na varanda da sua casa, está ventando e você fecha lá seus olhos e sente aquele ar puro. Se você estiver no sítio, você sente aquele ar puro da floresta. Então, quando você respira, o ar que penetra no seu corpo, ele entra pelo nariz, ó. E você solta pela boca, né? Muitas vezes respiramos o ar de ambientes poluídos. A poluição do ar é muito comum nas grandes cidades. Por exemplo, tem a poluição do ar das indústrias, dos motores de carro e dos aviões, além de queima sem controle do lixo, que produz fumaça e libera gases tóxicos. Muita poluição no ar prejudica nossos pulmões. Então, sempre perto da casa da gente tem aquele vizinho que no final da tarde ele junta todo o lixo e ele vai tocar fogo. E aí muitas vezes a gente é obrigado a ficar sentindo aquele cheiro de fumaça. Então, o que a gente deve fazer? A gente vai lá com o vizinho, né, educadamente dizer: vizinho, vamos apagar, porque está prejudicando. Então, gente, não vamos falar assim: apaga seu fogo aí. Não, vamos lá com carinho, né? Vamos lá com mais educação e pedir: vizinho, vamos apagar o fogo, porque a fumaça, ela prejudica, né? Então, sempre a gente tem um vizinho que no final da tarde ele resolve colocar fogo no lixo dele. Então, o que a gente pode fazer para diminuir essa poluição do ar? Olha só: controlar as queimadas, optar pelo transporte coletivo, andar de bicicleta, ir caminhando quando a distância a ser percorrida forem curtas, plantar árvores, gente. Plante árvores se você tem quintal, para que a gente possa diminuir essa poluição do ar, ok? Então, gente, você precisa aprender esses principais aqui, ó, que os nossos recursos naturais: água, solo, ar, que nem lá no livrinho de vocês. Água, solo, ar. A água, os seres necessitam da água para viver. O solo também é chamado de terra, tem uma grande importância na vida dos seres vivos. E o ar, embora não vejamos o ar, ele está em toda parte. A camada de ar que envolve o nosso planeta chama-se atmosfera. O que nós vamos fazer agora? Nós temos uma atividade no caderno de ciências. Vou já pegar aqui a atividade. Você pega o seu caderno de ciências e a professora já copia para vocês. Pegou o caderno de ciências, né? E a atividade aqui, ó, no meu caderno também. Esse aqui é o meu caderno. A atividade de ciências. Você vai colar figuras que representam como utilizamos a água. Você vai identificar cada uma delas. Por dizer que você pegue lá, deixa eu ver aqui um exemplo. Você coloque lá um garotinho que está escovando o dente. Então, ele está utilizando a água. Então, você vai colocar lá: escovar os dentes, lavar as frutas, que nem eu mostrei para vocês aqui, ó. Então, você vai identificar para que serve a água, ó. Aqui, ó, matar a sede, lavar os alimentos, lavar as mãos, tomar banho. Você vai identificar, que nem aqui no livro, ó, ele identifica. Então, você vai procurar, pode procurar na internet com a mamãe, imprime, colhe no seu caderno e embaixo você faz a identificação. Aqui, a segunda: marque com o X o tipo de água que devemos usar para o consumo. Devemos usar água poluída ou devemos usar água potável? Aí você vai marcar o X dentro do quadradinho na resposta correta.
qual é o tipo de água que nós devemos usar para o nosso consumo. Água poluída ou água potável? Aí você marca um xizinho, tá? Dá o espaço aqui para a mamãe bater a foto para vocês. Crianças, nossa videoaula de ciências fica por aqui, tá? Façam a atividade de vocês, que no próximo, no sábado, nós vamos corrigir todas aquelas atividades que foi passado na semana, tá? Ó, sintam-se todos abraçados. Um grande beijo para todos, tá? Fiquem todos com Deus. Até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau. Deixa eu sair para vocês aqui, tá? Tchau, crianças. Olá, crianças. Olha eu aqui novamente com vocês. Ei, palmas para todo mundo. Gente, que dia é hoje? Hoje é dia 12. Hoje é dia 12. Eu vou colocar aqui um espaçozinho aqui. Hoje é dia 12 do 6, né? Hoje é sexta-feira. Hoje é sexta-feira. Aí do ladinho, pra gente ficar lembrando. Hoje é sexta-feira. Chegou o final de semana, né, crianças? E a gente, nossa matéria de hoje é matemática, certo? Então você pega o livrinho de vocês rapidinho, né? Só pra gente fazer ali uma revisão dos números pares e dos números ímpares. Então, que dia é hoje, crianças? Hoje é dia 12 de junho de 2020. E a nossa aula de hoje é sobre os números pares e ímpares. E também hoje é sexta-feira. Eba! E amanhã é sábado. Então, vamos lá. Lá no livro de vocês, que a gente já estudou, na página 89, ele falou lá dos números pares e os números ímpares, foi? Quando separamos uma quantidade em grupos de 2 elementos e ele não sobra, que nem aqui, ó, deixa eu fazer aqui para vocês. Eu tenho 2 peixinhos, né? Se eu circular eles de 2 em 2 e não sobrar nenhum, por exemplo, aqui eu circulei os 2. Então, se eu circulei os 2, sobrou algum peixinho? Não, né? Então, ele é número par. Porque quantas unidades eu tenho? 1, 2. Então, ele é um número par. Grupos de 2 elementos não sobram. Nem eu falei para vocês. Elemento, essa quantidade é ímpar. O elemento, essa quantidade é par, que sobra 1. Elemento, essa quantidade é ímpar. O número 1 é ímpar porque não forma par. Depois eu vou explicar a atividade, está lá no quadro que vocês já estão vendo, né? Então, os números, o que são números pares? São todos aqueles que a gente usa com par. Por exemplo, a gente tem um par de mãos e um par de pés. Então, a gente usa o quê? Um par de luva, um par de sapato, par de meia, par de chinelo. Ou você vai usar o chinelo de uma cor e o chinelo de outra cor. Não, tem que ser os parezinhos iguais. Então, tudo aquilo que a gente usa com par, ele se torna um número par, né? Então, nós usamos coisas do nosso dia a dia que tem par, né? Que são as meias, os sapatos, os chinelos, as luvas, os brincos também, né? Mas tem gente que gosta de usar um brinco de um jeito e um brinco de outro. O que mais, crianças? Então, vamos lá. A gente vai fazer uma atividade para a gente aprender mais sobre os números pares. Só que agora nós vamos fazer com as figuras, tá? As atividades com a figura, porque nós fizemos também com os números, foi? A gente fez bastante atividade com os números. E aí eu passei agora para vocês com os pares, pares de sapato, pares de meia, pares de chinelo. Então, a gente vai trabalhar. Então, o que você vai fazer agora? Você vai pegar o seu caderno de matemática
E nós vamos copiar aqui a atividade do quadro, tá? Mas eu vou explicar, é claro que tem mais atividades, tá? Eu vou explicar pra vocês, aí a mamãe vai lá, bate a fotinha pra você copiar depois. Se essas figurinhas mamãe não conseguir desenhar, ela pode imprimir, né? Colar lá no seu caderninho pra você fazer a atividade bonitinho aqui. Que quando nós voltarmos, eu vou olhar o caderno das atividades, viu? E vou corrigir também, tá bom? Então, vamos lá. Atividade de matemática. Você vai circular as figuras formando grupos de dois, grupo de dois. Depois você vai responder. Então, que nem eu falo pra vocês, se eu pegar aqui esses 2 pincéis, mais esse aqui, eu formei grupo de quanto? Eu formei só um grupo, ó. Só um grupo. Eu circulei e sobrou um. Então, quando sobra um, será que ele é um número par ou é um número ímpar? Ah, sim, ele é um número ímpar, porque eu formei só um par, só um par de pincel, tá? E sobrou um. Mas se eu tiver aqui, ó, eu tenho 2 pincéis e eu vou circular esses 2. E eu formei quantos pares? Eu formei um par. Então, eu já sei que 2 é número par. Por quê? Porque não sobrou nenhum. Deixa eu pegar um pincel para mostrar melhor para vocês compreenderem bem melhor os números pares e os números ímpares. Quase eu caio na cadeira. Cheguei. Aqui, criança, deixa eu pegar aqui o pincel. Aqui, crianças, eu tenho quantos pincéis? Vamos contar. 1, 2, 3, 4. Eu tenho 4 pincéis. E ele tá pedindo, né? Ele tá pedindo pra mim fazer grupo de 2. Então, eu vou agrupar de 2 em 2, né? Então, vamos lá. Esse aqui é um grupo e esse aqui é outro grupo. Então, se eu tenho 4, deixa eu juntar mais aqui, eu tenho 4. Aqui, 4. Então, eu tenho 4 pincéis e eu agrupei de 2 em 2. Então, quantos pares eu tenho aqui? Muito bem, eu tenho 2 pares. Eu tenho 2 pares, né? E tenho 4 pincéis. Então, ele vai ser um número par. Vamos lá. Aqui, vou pegar mais um pincel. Aqui, ó. E aqui. Agora, crianças, eu tenho 5 pincéis. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5. E eu vou formar grupo de 2. Vamos formar grupo de 2. Eu vou passar uma fitinha que é para poder formar o grupo de 2. Vamos formar grupo de 2 em 2. Vamos formar aqui grupo de 2 em 2. E nós vamos descobrir se ele é um par ou se ele é ímpar. Olha só, crianças. Ficou melhor agora. Então, aqui, ó. Então, quantos pares eu formei? Eu formei 2 pares e sobrou 1. Então, eu já sei que esse número aqui, ele é ímpar. Esse conjunto, ele vai ser ímpar, porque eu tenho quantos? 1, 2, 3, 4, 5. E fiz agrupamentos de 2 em 2, ó. 2, 2. E esse aqui, ele ficou sem par. Então, o 5, eu sei que ele é um número ímpar. Ok? Vamos lá no 4. Continuando a atividade de matemática. Circule as figuras formando grupos de 2, depois responda. Eu tenho um par de chinelos. Par de chinelos. Quantos chinelos há? Você vai responder. Quantos chinelos há aqui? Quantos grupos de 2? Quantos grupos de 2? Eu tenho grupos de 2? Não sei. Quantos pares eu tenho? Você vai colocar aqui. Sobrou algum chinelo? Você agrupou de 2 em 2. Será que sobrou algum chinelo?
Se sobrou algum chinelo, você vai marcar um X no quadradinho sim. Se não sobrou, você vai marcar um X no quadradinho não. Aqui na letra B, essa aqui é a letra A, essa aqui é a letra B. Na letra B, eu tenho 4 meias. E aí nós vamos responder. Quantas meias há? Quantos grupos de 2? Quantos pares de meias eu tenho? Sobrou alguma meia? Sim ou não? Aqui é a letra C. Onde tem os sapatos aqui, você coloca a letra C. Letra C, tá? Ainda tem mais depois. Letra C. Eu tenho 6 sapatos. 6 sapatos. Quantos sapatos há? Quantos grupos de 2? Quantos pares de sapato eu tenho? Sobrou algum sapato? Você vai agrupar de 2 em 2, tá? E você vai dizer se sobrou sapato ou não. Aí você, a mamãe já pegou, né? Já tirou a fotinha. E aí a gente vai apagar e fazer outra atividade. Então, a mamãe já pegou, né? Já copiou lá. Nós estamos nessa outra aqui, ó, na letra D. Ó, na letra C, né? Na letra D. Na letra D, você tem 7 peixes. Quantos peixes há? É continuação daquela atividade primeiro. A do sapato, né? Do chinelo, da meia, para onde nascer, fomos para D. Quantos peixes há? Você vai fazer o agrupamento de 2 em 2. E aí você vai responder. Quantos peixes há? Nós temos quantos peixes? 7. Quantos pares? Sobrou algum peixe? Você vai responder. Se foi sim, marca o X. Se for não, marca o X no não. Aqui onde tem as camisetas, observe e responda. Você vai observar as camisetas, né? E você vai responder. Então, aí continua aqui, ó. Essa aqui já é a segunda atividade. No total, há quantas camisetas há ao todo? Você vai responder aqui. Ah, professora, tem 11 camisetas. Ah, então você vai colocar aqui 11 camisetas. Quantos pares? Você vai circular de 2 em 2. Deixa eu mostrar só uma aqui para vocês. Você vai fazer o agrupamento aqui, ó. 2 em 2, ó. 2 em 2. 2 em 2 de novo. 2 em 2. E aí você faz 2 em 2 de novo, ó. Eu não vou fazer tudo, senão você vai descobrir, entendeu? Você vai fazendo os agrupamentos de 2 em 2. E aí ele pergunta, no total, quantas camisetas? Quantos pares você formou? Sobrou alguma camiseta? Você vai responder, quantas camisetas sobraram? 9. É um número par ou um número ímpar, crianças? E aí você vai responder. A mamãe tira a fotinha para vocês, que a tia vai apagar, que tem mais atividade, ok? Tirando a fotinha, aí a professora vai apagar agora, tá bom? Continuando aí a nossa atividade, né? Aí, atividade aqui de número 3. Complete com os números pares. Só um exemplo, os números pares. 1, eu já tenho 1, então tá faltando aqui o 2, né? 3, quem tá faltando aqui? O 4. E aí você vai completando somente com os números pares aqui na terceira atividade. Na quarta atividade, você vai marcar com o X aquilo que compramos o par. O que nós compramos o par? Se for um par de meia, você marca um X. Compramos com um par sapato, você marca um X. Compramos carro, par de carros, você marca um X. Então, você vai marcar um X nesses quadradinhos, o que nós compramos em par. Aqui na quinta, pinte de azul, ó, azul, os números ímpares.
Pinte de amarelo os números pares. Escreva os números pares. Aí você vai escrever. Quando você pintar, você já vai saber, né? Então você já escreve. Escreva os números ímpares. Aí aqui na plantinha, você vai pintar só de azul as pétalas, de azul os números pares, os números ímpares, e de amarelo os números pares. Crianças, tem mais atividade ainda, tá bom? Só mais uma. Então, atividade de número 3, número 4, número 5, e aí a mamãe bate a fotinha, né? E a gente vai apagar pra gente fazer a última atividade. Então, vamos lá. A última atividade, né? Você vai recortar, recorte e colhe figuras de objetos que compramos o par e colhe-os abaixo. Então, você vai procurar lá na sua revista, se a mamãe tem aquelas revistinhas da Avon, né? Você recorta o que a gente compra por par. Então, agora a gente fez uma atividade, você ia marcar um X no que você compra por par. E você já observa. E aí, você já vai lá procurar sozinho na sua atividade. Você vai fazer esse quadro bem bonito lá no seu caderno. E você vai colar as figuras, né, de objetos que compramos o par. Tá bom, crianças? Essa é a nossa atividade de matemática, né? São 6 atividades. Vocês copiem no caderno, façam, que quando nós retornarmos, nós vamos corrigir essas tarefas também no caderno. Além de a gente corrigir no sábado, né? Mas a professora também vai olhar no caderno quem foi que copiou as atividades que foram passadas nas aulas, tá bom? Então, crianças, a nossa aula de matemática fica por aqui. Essas atividades eu fiz para ajudar vocês, né, para compreender mais sobre os números pares e os números ímpares. Além de trabalhar com os números, nós também trabalhamos com as figuras, né, os objetos que compramos por par, que nem eu dei exemplo para vocês, né, sandálias, meias, sapatos. O que mais? Que nós compramos por par, né? Brincos, luvas. Então, você faça atividade em casa, tá bom? E na próxima aula a gente vai corrigir essas atividades também, tá? Sintam-se todos abraçados. Até sábado na nossa correção das nossas atividades da semana, tá? Um beijão, ó, no coração de todos. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.